Olá, eu sou o Roberto Niederauer e este é o programa Tratando de Música, um programa que fala de música como arte. Hoje a gente tem a participação também super especial do fantástico Chico Casara. Ele vai aqui se apresentar para vocês aí. Tudo bom? Sou Chico Casara, um dos fundadores da banda Apocalipse de 83, baixista, vocalista, participante da cena musical caxiense até os anos 2000. E é um prazer, Roberto, estar nesse teu fantástico programa, tendo tido essa diferença, né, e deferência deste convite de estar aqui contigo, né? Pô, muito legal te reencontrar. Vamos lá, vou te fazer umas perguntas muito difíceis de responder. A gente vai falar um papo aqui sobre a tua carreira, vamos falar sobre alguns assuntos. O Apocalipse, que é a banda que tu ajudou a fundar, né? Era uma banda que trabalhava dentro daquele sistema que o pessoal chama de rock progressivo, né? E o rock progressivo, ele sempre foi ligado a músicos extremamente virtuosos, né? Rick Wakeman, Steve Howe, Trevor Rabin, todo aquele pessoal, né? O que tu acha, assim, dentro do que vocês tocavam, tá? Porque agora tu já tá meio que largando, né? Você largou a música de forma profissional, né? Dentro do que você tocava, vocês buscavam essa perfeição? De tentar tocar as musiquinhas assim, tudo certinho, cheio dos detalhes. Apocalipse sempre foi uma banda muito perfeccionista, assim, e uma cobrança interna muito grande. Nós tínhamos referências dos grandes artistas, esses que tu citaste agora, os formadores de Yes, Marillion, Genesis. Então o Apocalipse sempre tocou aquilo que gostava. Primeiro, o gosto pessoal. Não existia assim uma preocupação de agradar o público naquele momento que nós fizemos a banda. E isso depois foi sendo estudado, né, para que nós pudéssemos aparecer mais na mídia um pouco. Mas sim, esse perfeccionismo, a técnica, era tudo experimentado para que chegássemos o mais perto possível, né, desses que nós adorávamos tanto, né? E depois, claro, daí tem que ter também um detalhe, né? Aquele pessoal gravava nos baita estúdio, com os baita produtor, né? A gente tinha, naquela época, o nosso know-how era péssimo, né? A gente não conhecia, não sabia nem como plugar uma guitarra direito num amplificador, como microfonar, como fazer o som sair, né? Então era muita batalha na base do braço, né? Do braço, né? Nieder, assim, ó, como músico, a experiência de ter frequentado os nossos estúdios lá dos primórdios, a Castel Novo, o Estúdio De Carli, ter na mesa o Fernando Facioli, o Edson Campanha, o Kiko Martins. Cara, isso foi dando pra gente uma casca muito grande para até chegarmos em Porto Alegre, que era uma obsessão do Apocalipse, tínhamos que estar em Porto Alegre para participar daquela cena porto-alegrense. Rádio. E vocês mesmos se produziam? Ou vocês tinham um cara, algum produtor que chegava, não, vocês vão gravar assim? Não, era vocês mesmos que faziam a produção. O Apocalipse, no início, nos anos 80, nós conhecemos o Flávio Bastos Nunes, que tinha Trópicos Produções, certo. E ele vendia o show e ele nos auxiliava muito em todo o processo, inclusive foi ele que fez a parte das fotos do disco, sempre foi o quarto integrante do Apocalipse no trio, né? Sim, que eles começaram, vocês eram em 4. Nós éramos em 4, começamos em 5, na verdade, aí o Rui saiu, ficamos em 4, depois o Adriano saiu e ficamos em 3. E foi... Tu, o Chiquinho Fazoli e o Eloy Fritz. Isso aí, que foi o trio que fez o primeiro LP, em 91, e que ganhou em 89 o circuito de rock, que foi que possibilitou para a galera aí o disco, que foi que possibilitou todo o nosso início de trabalho fonográfico. Foi esse circuito de rock, que foi o Game of Thrones das bandas caxienses, todo mundo querendo ganhar, caxienses e da região, né? Todo mundo querendo ganhar. O Nid não participou porque ele ouviu um conselho. Não vai, porque vai dar rolo, e realmente deu muita bagunça. Foi um festival que ocorreu no antigo clube... No Roda Viva, no Cruzeiro, né? No Roda Viva, Recreio Cruzeiro. E foi um festival muito grande, e que o Apocalipse, estudando
como participar desse festival, na composição, na música Só Você que ganhou, que era uma música curta, mais comercial e com refrão, nós participamos assim, conseguimos ganhar. Através dessa vitória veio o contrato para lançar o nosso primeiro LP. Que é esse aqui, né? O primeiro disco, Apocalipse, né? O primeiro LP de uma banda de rock progressivo. Esse aqui, com cabelo, é ele. Com cabelo sou eu. Agora está sem cabelo. Agora sem na versão. Com cabelo. Com cabelo, sem cabelo. Sem cabelo. Mas eu também tinha minhas... Tinha bastante, né? Agora eu disfarço usando esse novo visual. Mas é uma época diferente, né? Porque eu estou comparando com hoje, que tem essa coisa do streaming, né? Que tu tem que fazer uma estratégia completamente diferente. Hoje tu não pode mais ter essas músicas longas, as músicas todas trabalhadas. Tem produtores que já falam que esquece solo de guitarra, esquece riff, já entra no refrão, faz uma estrofe, depois volta pro refrão e terminou a música, né? Tu acha que isso aí tá sendo decretado o apocalipse do progressivo? Pois é, nós viemos de uma escola que tinha como base muito ensaio, uma gravação para que tu tivesse um produto para poder entrar, né, nesse mercado, que seria então uma gravação em estúdio, já se tornava caro, não tínhamos essas formas de mídia que hoje tu em casa mesmo grava, nós tínhamos que contratar. Era contratado um estúdio, então nós ensaiávamos muito, gravávamos muito para tentar colocar numa rádio, para tentar entrar no circuito de shows. Era isso que se fazia, né? Então aí a gente criava um músico pronto para que pudesse receber um convite hoje e já ir tocar. Estava pronto, o Apocalipse estava pronto para tocar, para receber o convite à tarde para tocar à noite. Então hoje o que eu enxergo muito? A facilidade dessa... possibilidade de tu produzir e fazer com que o público venha a curtir, né? A curtir e compartilhar, fez com que o músico parece com menos tesão disso, que era todo esse trabalho, e para tu ter aquele prazer, né? De, olha, isso foi feito, tem um orgulho, hoje tudo muito rápido, tudo muito instantâneo. Efêmero, tudo efêmero, né? É tudo muito rápido, e as coisas acontecem muito rápido e instantaneamente vão sumir muito rápido. E depois está surgindo um monte de músicos super bons, assim, que tu vê nos YouTubes da vida, assim, que é cara que não faz nenhuma apresentação, não tem show, não tem nada, fica no apartamento. O pessoal chama de músicos de apartamento. Eles ficam lá, tem guitarristas excepcionais, gente tocando assim um absurdo, coisas fazer. Tem um que ele toca as músicas do Frank Zappa. Aquelas loucuras do Frank Zappa, o cara fica tocando aquelas coisas assim, só que não sai do apartamento, ele não se apresenta, ele não faz nada. Aí, que tipo de geração é essa? Aí, por isso que eu te pergunto assim, tu acha que a música agora, ela tá indo por um caminho de ser o nicho do nicho do nicho do nicho, ou tu acha que ainda existe uma esperança de que vá surgir alguma música que reconecte todo o pessoal, como foi a questão do rock, né? Como foi o jazz, o samba, que tem aqueles grupos enormes, de um público enorme, que ainda consegue juntar uma galera para curtir junto. Tu acha que vai surgir isso de novo, ou tu acha que isso é um caminho sem volta? A minha vontade é que exista isso. Sim. O que eu enxergo é que está sendo cada vez mais difícil. O que eu vejo hoje são músicos fazendo muitos trabalhos e reedições e acústicos. Para mim, quando aconteceu o acústico, aqueles projetos acústicos, foi um marco que sepultou um pouco o rock. Eu também acho. Tá? Concordo contigo. Quando colocaram aquela versão acústica, vamos musicar um acústico, aquilo começou a massacrar e a sepultar o rock. Sim. O que eu enxergo hoje são músicos extraordinários, vindos de uma escola rápida e instantânea, com absurdas técnicas, né, mas que perdem o feeling, aquele que a gente está acostumado, um riffzinho na guitarra, no baixo, no vocal, que chamava atenção. Não encontramos mais isso. Não tem mais. Isso aí é uma coisa... A música virou uma trilha sonora de um momento.
né? O TikTok, então, aumentou mais ainda isso, né? Claro que na forma, por exemplo, se você quer aparecer, você quer ficar conhecido, né? Como o pessoal diz assim, quer bombar, né? Viralizar, né? Os termos são usados hoje, tu tem que te adaptar a essas plataformas, né? TikTok, o Spotify, todas essas plataformas que fazem a divulgação como é hoje. Mas o meu medo maior é que o músico deixe de ser músico e passe a ser um performer apenas. Né? Porque eu tô sentindo que a maioria do pessoal tá indo assim. E depois vem aquela coisa, nunca mais ouvi falar do tal guitarrista, nunca mais ouvi falar daquele cara, que fim levou aquele artista. Eu já acho que esse pessoal simplesmente chegou e disse assim, eu não vou participar disso aí. Tem gente que pensa assim, eu não quero isso. Né? E muita gente vai acabar parando e vai entrar uma geração nova que vai simplesmente pulverizar o trabalho. E que nem tu falou, né? Tem aquele cara que lança o vídeo, mas tem o making off do vídeo, daí tem o making off do vídeo, aí tem o vídeo que ele vai dizer que vai gravar um vídeo, sabe? E aí tu fica produzindo conteúdo, mas o teu conteúdo mesmo, que é a música, fica relegado em segundo plano. Isso, a impressão que me dá, né? É isso, o lançamento já chega cansado, né? Então, o que a gente encontra? Nós que viemos lá dos anos 80, onde a primeira página do rock caxiense era buscar sair um pouco daquela referência das bandas de baile, que sempre foram o que mais movimentava a nossa cidade, eram as bandas de baile, Ego Mecanoide, Terceira Dimensão, Abertura, Itamone, Imagem, Lobo da Steppe, isso. Então eles tinham, naquela hierarquia musical que eu sempre respeitei e admirei demais, eles dominavam aquilo que era a cena musical. Então bandas de rock com composições próprias, que era o que o Apocalipse fazia. O Apocalipse nunca tocou um cover. Nesse disco temos uma versão da Lavender, que é uma música da banda Marillion. Sim, Lavender. E foi feita uma versão com uma letra adaptada, que até eu fiz a letra, e que tocou bastante nas rádios, que era uma obsessão da banda tocar em rádio, né? Então a gente conseguiu fazer com que muitas pessoas cantassem essa música, ajudou a vender bem o disco. O disco tem 3 músicas que ganharam festivais, muitas delas tocaram na Rádio Estúdio, faziam parte da programação. A Estúdio tinha as músicas mais pedidas, né? Sim. Então a gente bombardeava a rádio, né, com pedidos musicais, então aquilo elevava o Apocalipse, era um caminho, né? E era uma coisa orgânica, né? Porque tu pedia lá pros amigos, pros parentes, coisa, vamos ligar pra rádio, o pessoal ligava, movimentava, mas era tudo orgânico. Hoje tem um vídeo lá com 1 milhão de visualizações, mas tu não sabe se aquilo não foi feito por robôs, né? Os chamados bots, né? Exato. Que vão lá e tem as fazendas com 55 celulares ao mesmo tempo trabalhando. Aquilo ali não é orgânico, né? Isso aí é uma coisa meio falsa. Então, e essa coisa da internet, simplesmente a internet pegou a música e, agora é só comigo a coisa, não vai mais ter. Tanto que tem gente que não sai mais de casa para ver show, o pessoal não está mais interessado, está começando a ter meio que se solidificando dessa forma. E eu já acho uma coisa meio perigosa na questão, porque a ideia desse programa sempre foi colocar a música como arte. Sim. Então tu coloca a música em primeiro lugar. E hoje parece que está tudo atrelado, né? Eu estive conversando numa das entrevistas com o Leandro Daros, que agora ele é também um cineasta, e ele disse, cara, se não tiver vídeo, tua música, tu tá roubado, né? Então nem que seja lá um videozinho simples, né? Uma coisinha simples, mas tem que ter. E, poxa, sabe, tu fica naquela coisa, mas a música, ela não foi feita para ver. A imagem, né? O artista, né? Foi feita para ouvir. Mas hoje, a geração que tá vindo tá nisso aí. Pegando um exemplo do Apocalipse, vamos supor que tu, Eloy e o Chiquinho resolvam, vamos fazer uma regravação, vamos gravar uma música lá, do Apocalipse, vamos fazer um show comemorativo de 7.500 anos da banda, né? E vamos fazer. Hoje, se vocês forem fazer e não tiver um vídeo, vocês estão roubados, né? E aí parece ser mais barato, mas é mais caro. Porque além de tu te preocupar com a gravação, tu ainda vai ter que te preocupar com o vídeo. Qual a tua opinião sobre isso?
O artista, ele... Aqui nesta época que lançamos, o artista tinha que fazer o seu produto música. Tinha que ter uma música boa, com qualidade, que tocasse na rádio, que atendesse aquele público naquele momento. Hoje sim, se tu não tiver a tua imagem à frente, ou muitas vezes existem no teu programa com o Lê, eu tive o prazer de assistir, onde ele coloca que existem bandas que os músicos não aparecem em clipes, né? Exatamente. Pois eu acho que vai se tornar essa alternativa de alguém que não goste, vai contratar alguém para ser o ator, né, ali, né? Sim. Mas a identificação qual é? Ainda, na minha opinião, se não existir a música boa, não vão nem ver o clipe. Sim, sim. Não vão nem ver. Hoje tu pode colocar lá grandes paisagens, efeitos especiais. Cara, se tu não tiver a música boa, Sim. não vai atingir o público. O Apocalipse teve um período que o seu público, 70% eram músicos. Eram caras que iam no teu show para ver aquilo que tu fazia, para de repente dar uma torcidinha, para tu dar uma erradinha, né? Pá, o cara vai errar, tal. E na Apocalipse a gente tinha uma cobrança interna muito grande. O cara que errasse num show ficaria 3 meses escutando a gozação daquele erro de uma forma assim ácida, sabe, que nós sempre fomos, né? E isso foi o que fez crescer a gente. Era a cobrança interna, né? As referências que nós tínhamos nos anos 80 eram as maiores, as melhores. O cara chegava com um disco assim pra ti, do Manowar. Olha, esse vocalista, tu tem que tocar, cantar igual. Cara, como é que eu vou fazer isso aí? Mas vamos lá, né? Então a gente tentava. Então a nossa preocupação era com essa qualidade. Eu entendo que se tu não tiver uma música, um apelo musical bom, não importa o clipe. Sim. E depois assim, ó, tudo tem que ser colocado no contexto, né? O pessoal que está assistindo, a gurizada mais nova, ela tem que entender que era um outro contexto. Não existia nada virtual. Nada. Absolutamente nada virtual. Era tudo orgânico. Tu tinha que fazer isso aqui, tu tinha que botar esse disco para rodar, né, para ouvir. Não tinha essa de botar um celular, não existia celular, não existia nada. Então era tudo feito, que nem eu tinha falado no começo, no braço. Quando tu chegava na busca da tua excelência, né, de chegar assim, poxa, eu vou cantar que nem o vocalista tal, dentro das tuas limitações, tu chegava onde tu queria, isso, né, mas mesmo assim era limitado. Hoje, o pessoal não tá preocupado nem com a afinação, né, porque eles colocam, é só ver o que tá rodando nas rádios hoje, né, tu não precisa mais nem te preocupar com a afinação, vai lá de qualquer jeito. Se o produtor achar que tá muito ruim, tá com o autotuning ali, né? Fica aquela voz robotizada e segue o baile. Então, não tem a preocupação em fazer uma coisa, né, que eu sempre digo, a excelência da música. É tu chegar assim, poxa, mas olha que coisa bem arranjada, que bem produzido, bem tocado. O pessoal não tá mais nem aí. Só que isso, pro teu estilo, que é o trabalho do prog, né? O progressivo, isso é uma coisa... simplesmente não pode acontecer. Não pode. Não pode. Porque é um estilo, é como o jazz, né? Como o samba bem feito, né? Até o bolero bem feito, aquelas músicas antigas, elas têm que ter uma certa qualidade. Mas agora eu te pergunto assim, é uma coisa que eu vou te jogar no mato, né? Venha. Pelo que tu vê hoje, tu acha que tem músicos que teriam essa ideia de manter esse trabalho na sua excelência, ou tu acha que a maioria do pessoal está preocupado mais em vamos botar na rede e vamos viralizar? Fala quanto ao estilo? Qualquer estilo, qualquer coisa. Por exemplo, eu vou fazer, pode ser até o prog, vamos pro prog que é a tua área, né? Eu quero fazer um prog e o que eu vou fazer agora? No progressivo hoje está existindo um movimento muito de saudade, sabe? Eles querem trazer de volta aquele Yes na sua formação inicial. É um papo que eu e tu já tivemos, que o Yes sem o Anderson não é Yes, né? Com certeza. Entende? Então, assim, ó, existem situações que as pessoas estão querendo resgatar, trazer de volta a banda na sua essência. É difícil, claro que é difícil. O Rush perdeu o Newport como baterista, agora de repente está trazendo o cara do Dream Theater para ser o batera. Vai ser um novo trabalho? Vai, mas se tu não tiver esses elementos muito bem ajustados e com esse sentimento do coração naquilo que tu tá fazendo, tu não vai conseguir. Sim, não vai conseguir. Eu também acho, né?
É que a pressão desse streaming do mercado é tão grande, né? Que é uma coisa assim que sufoca o artista como artista mesmo. Porque agora tu não pode mais ser só artista. Tu tem que ser empresário, tu tem que ser... né? Tem que saber fazer vídeo, tu tem que saber divulgar, tu tem que ver as tabelas de eu vou lançar no Spotify tal dia, tu tem que fazer as press saves, Sim. e toda aquela monte de coisas, né, que o cara é obrigado a fazer para tentar lançar. Eu já acho assim, cara, que talvez assim, tendo esse resgate, mas não da forma que nem tu falou, saudosista, mas de uma forma de resgate em fazer a coisa, músicas novas, mas com a pegada antiga. Sim. Que volte aquela coisa orgânica, né? E isso é uma coisa que eu torço, né? Eu torço, eu quero muito, mas eu acho bem difícil. Tu acha difícil que vingue isso? Eu acho bem difícil que vingue. Até os próprios sucessores desses que fizeram, que originaram todo esse movimento, esse estilo, eles já estão migrando para um outro estilo. Uhum. O cara vai lá, tá fazendo algo mais no instrumental, mais trilhas, tá perdendo-se. O próprio Yes mesmo hoje não é o mesmo Yes. Sim, né? sim, Yes não é Yes. Né? Né? Então, assim, ele já tem uma área melódica já diferente, uma levada diferente. Perdeu-se, né? Então, assim, a essência dos anos, das décadas, eu acho que fica para lá e que se torça para que tenha qualidade, né? Qualidade. Hoje. Sim. Qualidade. Eu torço por qualidade. Sim. Vamos torcer porque tem uma qualidade, porque hoje em dia, assim, se tu vai... É impossível tu ouvir o que os algoritmos te mandam. Simplesmente não dá. Se tu entrar lá no Spotify hoje, né, eu fiz a conta hoje. O que eles vão te passar para tu ouvir, porque tu não diz nada, tu não põe estilo, tu não põe nada, assim. O que eles vão passar, olha, de cada 1000 músicas que eles vão te mandar, assim, uma tu consegue ouvir. As outras 999 tu não passa de 10 segundos. É impressionante. É muito ruim. É impressionante. É uma qualidade terrível. Eu não sei se por ter essa coisa assim de ter pulverizado e todo mundo, que nem tu falou, a facilidade de tu gravar. Hoje qualquer um grava, hoje qualquer um canta, qualquer um faz. E tem ainda o agravante ainda da música feita por inteligência artificial, né? Que é 10 vezes pior ainda, porque eles pegam o que tem de pior e reproduzem, né? Então até aí tu começa a ver que de inteligência não tem nada, né? É uma máquina, né? Quando a banda fez essa capa deste disco, ela mostrou um cenário metálico, né? Onde aqui tem uma música chamada Caçador de Máquinas, né? Nós estávamos mostrando nessa época o que seria, quem sabe, o que chegou agora. Sim. Que a gente é uma máquina, a gente é fruto de uma máquina, essa máquina nos comanda em números, nos comanda em ações, né? Sim. Mas eu ainda acredito que vai chegar uma pessoa que vai segurar a qualidade de todo tipo de música, sabe? Tu toca violão, quando tu tocava com a tua craviola lá, olha que som legal, cara, essa guitarra tem um som diferente, a guitarra não sei o que, ultrapassada. Vai lá e olha, escuta direito, né? Sim, sim. Presta atenção nela, né? Do instrumento, do instrumentista, no Isso, caso, né? sabe? Então, assim, aquela pegada, mesmo mais antiga, hoje pessoas estão ressurgindo instrumentos mais antigos. Eu quero um Rickenbacker, quero um Hammond, mas tem que ser aquele original, não é o som dele tirado... simulado, né? Um simulador, não. Então, sabe, isso ainda me traz com a esperança de ver essa qualidade perpetuada, sabe? Porque hoje é impossível, né? Quando o curador da arte deixa de ser um artist and repertoire, né? Que é o cara da gravadora que é lá atrás para ser um algoritmo, que é uma coisa que a gente não sabe quem comanda, quem que bota. É difícil, né? Como é que tu vai ter, através de um algoritmo, saber quem vai te orientar, né? São coisas que a gente não sabe se está no apocalipse mesmo da música. Né? Talvez vocês tenham sido, como é que se diz, profetas. Os profetas do apocalipse. Profetas do apocalipse, né? A gente teve um prazer grande, né, de ver Caxias mostrar para a arte grandes figuras, né, da música, nossa, né? Caxias, não só Caxias, toda a região serrana, toda né? a região da Serra, né? É impressionante. A gente viu, assim, pessoas crescerem, nascerem e se tornarem o que se tornaram como músicos. O Marcos de Rosa, o Paulo Schreber, sabe, pessoas que passaram
pela arte, deixando um legado legal. Pessoas agora que partiram, o Adriano Borges, que veio a falecer, vocalista do Frutos do Ar, ele falava pra mim, tu é o maior vocalista da história da música caxiense. Eu digo, pô, que legal, né, cara? São pessoas, assim, que fizeram um trabalho e a gente pôde... nesses anos 80, 90 e até 2000, que eu digo que foi aquilo que tu começou a abrir aquele caminho tão difícil da música, né? O caxiense não passava São Sebastião do Caí, não subia Porto Alegre, cara. Não subia. Não, e a gente foi, todo o pessoal da Serra era assim, não conseguia descer. E o Apocalipse conseguiu entrar em Porto Alegre, conseguiu tocar em Porto Alegre, conseguiu ganhar um prêmio Açorianos, conseguiu tocar no Parcão, conseguiu gravar em programas de televisão, na reitoria da URI, sabe? Fez um trabalho lindo, legal. Torço para que isso aconteça hoje ainda. Não vejo muita gente possível para isso, mas eu torço muito que isso aconteça. Tem que ter de volta esse resgate, né? De gente que conseguiu prêmios, que conseguiu levar além, né? Até porque também tem que ver uma volta de festivais estudantis, tem que voltar... tem que voltar assim para poder garimpar um pessoal novo, né? Que tá surgindo. Isso eu penso assim, que não é só a questão aqui da Serra, isso é uma coisa que tem que acontecer no Brasil inteiro. Na época dos anos 80, a gente teve um grande orgulho de poder trabalhar com empresários muito legais da época. Humberto Ruaro de Mene, que trabalhava pela City, o Ademir de César, um cara fantástico. Ele fez a Festa das Festas em São Gotardo, onde ele coloca o Apocalipse em 88 tocar com Nenhum de Nós, TNT, Garotos da Rua. Hoje isso aí ninguém faz. E tu levava 2-3 mil pessoas, né? Então, assim, faltou um olhar para esse festival. Várias bandas de Caxias que tocaram aqui, bandas muito boas e que poderiam ter feito trabalhos. Eu teria muita vontade de poder ter... na nossa banda lá do Ali Hermes, a banda Sigilo, pô, eles tinham que ter alguma coisa gravada. Mas é quase impossível, né? Eles não têm... Tu conseguir todo esse material, porque a época era muito difícil de gravar, né? Hoje já é uma coisa... Nesse festival aqui, uma baita banda, Projeto de Andrômeda, não sei se lembra. São bandas legais e que não deixaram um trabalho, né? Eles não deixaram um trabalho. Então, assim... Nós, como músicos, e eu tenho todo o material possível que eu possa ter dessas bandas, eu tenho, sempre prestigiei, sempre gostei muito. O Apocalipse sempre teve um relacionamento legal e muito respeitoso com todos os músicos. Né? Então, essa parte eu acho que deveríamos ter tido uma produção mais voltada para tentar deixar a história do rock caxiense mais gravada. Sabe? A gente tem bandas excelentes, músicos excelentes que passaram, mas não deixaram seus trabalhos, né? Então eu, antes de tudo, de torcer para que essa qualidade musical ela ainda exista, eu ainda acredito que a gente podia tentar num projeto buscar essas pessoas e tentar gravar algo, sabe? Eu acho que seria fantástico, Niederá. É uma boa ideia, Eu acho que seria fantástico. Uma boa ideia. Temos muito para falar, mas o programa está terminando. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do Super Chico Casara. Espero poder estar de volta com ele aqui em breve, a gente fazer continuação do programa, né? O programa tá terminando. Quero agradecer a presença dele e agradecer também a audiência de vocês. E quem sabe, né? Se é o Apocalipse ou não é, a gente não sabe, mas tomara que não, né? Tomara que não. Não vai ser. Então, fica um abraço a todos e até o próximo Tratando de Música. Valeu, cara. Um abraço.